Boa tarde a todos e todas. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Tive a oportunidade de participar de um evento com o professor no ano passado, né? Ano retrasado. Estivemos juntos em um evento em Londrina, no interior do Paraná, onde nos conhecemos e é provavelmente o motivo pelo qual estou aqui hoje. Estou conhecendo a cidade, conhecendo o campus, realmente uma satisfação estar aqui conversando com vocês. O professor já adiantou ali a minha apresentação. A minha área de formação é na medicina veterinária. E aí vocês já podem começar a olhar e falar, meu Deus, o que essa pessoa veio fazer aqui, né? Tem nada a ver com boa parte da área de vocês. A minha formação na pós-graduação foi com epidemiologia e métodos quantitativos na área médica e na área médico-veterinária. E, desde então, trabalho nestas linhas de pesquisa, então oferecendo algumas soluções e estratégias dentro das previsões de doenças, dentro do contexto epidemiologia. Aí, por que a gente vai falar sobre este tema, revisão sistemática e meta-análise e uma abordagem pela evidência científica? Vou contar um pouquinho do contexto de onde surgiu o nosso interesse, de onde surgiu a ideia de estudar e se aprofundar um pouco nesta temática. Durante o meu doutorado, nós precisávamos de um indicador. Nós trabalhávamos com vários contextos diferentes e uma questão bem multidisciplinar, e precisávamos de alguns indicadores que dissessem, não, na literatura, o melhor que já foi produzido sobre este tema é isso aqui, né? E aí começamos a nos aprofundar e chegamos nas metodologias de revisão sistemática e meta-análise. Percebemos que é uma área abrangente, que provavelmente todas as áreas podem se apoderar da metodologia e da ferramentação. E aí, quando eu entrei no pós-doutorado, no mesmo local, na Faculdade de Veterinária, na USP, em São Paulo, nós tornamos uma disciplina de pós-graduação. Isso em 2015. A demanda era... A nossa surpresa foi que a demanda era muito enrustida e todos os alunos queriam, e nós não sabíamos disso. Então, nós criamos o curso, porque eu tinha feito alguns cursos fora e tinha resolvido o meu problema da tese, e no primeiro oferecimento, nós tivemos 36 alunos inscritos. Não sei como é a realidade de vocês, mas as disciplinas de pós-graduação no nosso departamento era assim, média de 7, 8 alunos matriculados, e, de repente, 36. Quando o secretário do departamento olhou para mim e falou, Camila, são 36, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, porque eu não limitei. Eu achei que eu ia chegar em 15, no máximo, se tivesse um bom Ibope. E aí foi uma loucura, porque era uma disciplina de... Eu usei software, né, para fazer análise, estatística, usei o R, e aí muita gente sem se familiarizar com o R, linguagem de programação, enfim, foi uma loucura. Ano seguinte eu falei, então, 20 alunos? Vamos combinar aqui que a gente fica em 20 alunos para a gente conseguir trabalhar. E, desde então, já participei de alguns eventos aí falando sobre esta temática em várias áreas. Então, realmente, para mim, é uma honra conseguir estar aqui num ambiente tão diverso como o de vocês para falar deste tema. Esta fala, então, ela está dividida em um breve histórico, seja um histórico mais amplo, um histórico mais específico dentro da área pela qual eu me especializei, as definições, então, o que vem a ser a temática em si, para que ela serve, o que é uma revisão sistemática, o que difere, qual a diferença entre uma revisão sistemática com e sem meta-análise, o que é isso, as aplicações que nós já tivemos a oportunidade de participar, e aí vou pedir licença para vocês para falar sobre os exemplos que são os que a gente trabalhou dentro da área médica e da área médico-veterinária, e as limitações deste método. Então, essa fala vai ser para a gente conhecer metodologicamente do que se trata, tanto revisão sistemática quanto meta-análise, e as aplicações que a gente já teve a oportunidade de participar. Tá? Eu estive hoje pela manhã, não sei se o professor está aqui, mas o professor que fez uma campanha enorme pela minha fala aqui, né? Eu imagino que vocês estejam, o que ele falou é verdadeiro, né? Eu imagino que vocês estejam com bastante curiosidade, tanto do ponto de vista metodológico, quanto do ponto de vista de aplicação. Então, quero que vocês fiquem bem à vontade para a gente conversar depois. Vamos aproveitar aí que
o interpere da primeira palestrante para a gente ter uma oportunidade para conversar. Se vocês quiserem que eu explique um pouco mais, detalhe um pouco mais uma metodologia ou outra, acho que a gente vai ter essa liberdade no final. Tá? Então, conceitualmente falando, do que se trata a tal da revisão sistemática e do que se trata a tal da meta-análise. É um tipo de investigação. Então, de cara, eu já faço uma consideração de que é um tipo de investigação. Então, hoje a gente trata este tema, apesar de ser uma revisão de literatura, nós tratamos como um tipo de investigação científica, que ela tem que seguir, inclusive, todos os passos de qualquer investigação científica, que foi aí a temática do evento de vocês todo, né? É um tipo de investigação focada em uma questão bem definida, que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar evidências relevantes disponíveis. Então, não falei nada ainda de uma área em específico onde isso é aplicado, e é essa a ideia. Então, é sintetizar tudo o que de melhor já foi produzido sobre um determinado tema, sobre uma determinada situação, sobre uma determinada problemática. Para fazer isso, eu preciso de método. Eu não posso chegar e fazer, então, todos nós aqui, no mínimo, no TCC lá da graduação, fizemos uma revisão de literatura. Aí a gente tem alguns caminhos possíveis para essa revisão de literatura. O primeiro deles é aqueles artigos que o meu orientador me mandou ler, né? Eu vou lá, junto aquela meia dúzia de artigos que ele mandou eu ler, ou a referência, umas pessoas que eu sei que são de referência na minha área, e escrevo uma revisão de literatura. Ou então eu faço aquela boa e velha estratégia de jogar no Google Scholar, né, ou joga lá no Scopus, os primeiros 5 ou 10 resultados que aparecerem, tá bom, aqui já vou fazer. Ou pega um livro de referência, usa o livro, vai caminhando, vai tateando e chama aquilo de revisão de literatura. Para que serve fazer uma revisão, né? A revisão vai ser para a gente definir o estado da arte sobre o assunto. Então, ela precisa ter a evidência produzida sobre aquele assunto. Não posso fazer isso desta maneira tão subjetiva como a gente tende a acabar fazendo. Alguém pensou nisso e chamou isso de fazer revisão sistemática. Então, hoje, o que a gente tem um arcabouço enorme de literatura, inclusive, sobre métodos específicos de sintetizar a informação de forma clara, transparente e muito objetiva, que vai ser essa ideia mesmo, né? Então, o nosso acesso é muito diferente. Então, um pesquisador que trabalhou 30 anos atrás é muito diferente do pesquisador que trabalha hoje. O acesso à informação é muito maior, é muito mais fácil. Isso dá vantagens e desvantagens para a nossa geração como pesquisador, porque a nossa responsabilidade, quando olhamos para uma pesquisa e falamos a minha pesquisa é inédita, a minha responsabilidade nesta afirmação é muito maior, porque eu tenho acesso à informação e eu posso realmente sintetizar a literatura para dizer, de fato, a minha pesquisa é inédita neste aspecto, neste outro aspecto já foi intensamente pesquisada na literatura, mas ainda tem esta e esta defasagem, portanto, o meu estudo focou aqui, né? Então, vai ser para isso que vai servir, para juntar ou para reunir o que melhor já foi produzido sobre um determinado tema. Veja, o que de melhor já foi produzido. Isso pode ser nada. Dependendo do objeto que você estiver trabalhando, dependendo da metodologia, se for muito específica, você pode concluir que não há estudos. Ok, mas que isso tenha vindo de uma revisão sistemática ou que tenha vindo minimamente de uma metodologia de síntese mais palpável, aí você tem um pouco mais de segurança para dizer. Então, vai passar por essa linha tênue da transparência e, ao mesmo tempo, de olhar, porque eu posso concluir uma revisão de literatura dizendo que o meu estudo não serve para nada, né? Aquele meu objeto de estudo inicial, meu projeto de pesquisa de mestrado, de doutorado, já foi intensamente estudado na literatura e eu não preciso fazer. Eu posso concluir uma revisão falando isso. E posso também concluir falando, olha, não tem nada mesmo, então eu vou seguir nesse meu caminho. É reunir evidências relevantes, não necessariamente boas, não necessariamente ruins, mas o que de melhor foi produzido. A meta-análise vai ser a combinação estatística de tudo isso.
Então, eu posso ter um desfecho, ou eu posso ter um objeto de estudo que envolve uma questão quantitativa importante ou não. Eu posso ter um desfecho que me dá um feedback do que já foi produzido, uma estratégia de condução de pesquisa, mas que não necessariamente é quantitativa. Quando houver um desfecho quantitativo, ou seja, eu quero estudar o efeito de uma determinada droga, já vou começar falando dos meus exemplos, né? Então, eu vou ter 20, 30, 40 estudos clínicos que estudaram aquela droga nas diferentes apresentações, nas diferentes dosagens e, portanto, tenho uma evidência quantitativa. Melhora o paciente, piora o paciente, não faz nada, melhora a sobrevida, né? Hoje, paciente oncológico, por exemplo, esse é o grande desafio das drogas, né? É melhorar a sobrevida, melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, quando eu tenho um desfecho quantitativo importante, aí vai entrar a meta-análise. A meta-análise vai servir para combinar achados quantitativos diferentes de estudos independentes. Seja eles semelhantes entre si, seja eles com certo grau de diferença. Eu vou discutir um pouquinho mais com isso com vocês ainda ao longo da minha fala, mas ela parte do pressuposto de que os estudos são independentes entre si. Tem que ser independentes entre si. Eu não posso fazer isso com as mesmas amostras, eu não posso fazer isso com o mesmo desenho. Entretanto, eles podem ter diferenças. Se essas diferenças forem mensuráveis entre eles e eu conseguir quantificar o impacto das diferenças entre eles, está tudo certo. Eu já tô me adiantando um pouquinho. Então, a grosso modo, vai ser isso. Eu posso fazer uma revisão sistemática metodológica, estou trabalhando com um método de diagnóstico diferente, novo, e quero entender as nuances que esse método já foi estudado, as nuances de onde ele já foi aplicado, só entender qualitativamente, revisão sistemática qualitativa. Agora, não, eu quero saber sensibilidade do método, quero saber especificidade do método. Aí eu vou fazer meta-análise junto com a revisão sistemática para combinar esses achados. Um pouquinho de história. As primeiras pessoas que falaram ou que registraram combinações de achados científicos ou combinações de estratégias de estudos científicos foram esses caras aqui, super famosos, né? Laplace e Gauss. Eles ainda não chamaram de meta-análise, mas eles já fizeram meta-análise e são precursores dos métodos estatísticos que a gente tem e usa até hoje. O interesse deles, basicamente, era envolver as incertezas dos eventos que eles estavam trabalhando, então não interessava para eles ter necessariamente uma medida quantitativa combinada entre os achados, mas onde é que eles variavam e por que variavam. Então, quando a variação foi muito grande, quando a incerteza foi muito elástica, o que foi que aconteceu? Quando a incerteza foi mais enxuta, o que foi que aconteceu? Então, esses foram o primeiro registro concreto de combinações de estudos diferentes. Aí depois vem o Pearson. Aí sempre gosto de fazer a brincadeirinha aqui para os amantes da estatística aí que leram Uma Senhora Toma Chá, né, que fala lá sobre a vida de todas essas pessoas. Eles foram pessoas concretas, a gente sempre se refere a eles só com seus sobrenomes, né? Mas esse é o pai, não é o filho. Então esse aqui é o do conflito lá com o Fischer e tudo mais. Ele também usou dados, mas aí ele já trouxe dados de estudos concretos, pegou o que ele tinha de literatura disponível e fez combinações concretas. Então, também, os primeiros registros do que a gente está chamando hoje de meta-análise já foi por esse cara que também tem outras contribuições em outras áreas, né? O primeiro que usou o termo meta-análise foi o Glass, é um psicólogo. Na área da psicologia, trabalha-se muito com escalas. Então, escala de, por exemplo, vínculo materno-infantil, exemplo, né? Existem escalas diferentes, a depender da linha. Se tivesse alguém da psicologia aqui, já poderia levantar a mão e começar a me questionar, né? Mas a depender da linha de tratamento, da linha clínica, enfim, existem as escalas. Então, o interesse de combinação e de formação de estratégias
também existe nesta área e foram as primeiras pessoas a determinar o nome, então a chamar de meta-análise. Não deixei aqui, mas vou fazer a consideração. Em português a gente chama assim, viu? Vocês vão ver escrito de diversas formas diferentes, sem hífen, com tudo junto, com 2 As. Português é assim, inglês não tem. Inglês não tem diferença, é sempre com hífen. Em português existe a palavra sem hífen e com todos juntos, mas quer dizer outra coisa, conceitualmente outra coisa. Quando a gente está falando de combinação estatística de estudos, vai ser com hífen desse jeitinho que está escrito aqui. Ok. Aí na década de 70, então isso ali foi lá por 1900 e pouquinho, depois veio junto com ele na psicologia também na década de 70, mas o mais famoso vai ser esse senhorzinho simpático aí, Ark Cochrane. Então, ele é um médico epidemiologista que foi quem trouxe a meta-análise para dentro da área médica. Então, quando ele trouxe tanto o método quanto a nomenclatura, né, as definições, a coisa deslanchou. Ele criou, inclusive, uma instituição que hoje existe uma fundação no Brasil. Essa instituição hoje funciona como referência, então, se algum de vocês tiver interesse de desenvolver, começar uma revisão sistemática, a sugestão que eu dou é se familiarizar com os materiais que tem no site deles. Eles têm muita coisa online, muita coisa gratuita, vale bastante a pena. Eles funcionam hoje como se fosse, fazendo um paralelo com os nossos comitês de ética, né? Você pode registrar. Então, a hora que você está começando a sua revisão sistemática, eles são uma das, existem outras, inclusive hoje já, mas uma das plataformas onde você pode registrar a sua revisão sistemática. Eles têm um checklist, tal qual o paralelo com o comitê de ética é bem visual. Porque eles vão ter um checklist que a sua revisão sistemática deve seguir para que ela seja validada por eles. E uma vez que você tem uma revisão sistemática validada por eles, a próxima pessoa que for fazer uma revisão com o mesmo assunto tem que partir de onde você partiu. Então, é uma instituição hoje que tem uma abrangência internacional bastante considerável, principalmente na área médica, é claro, tem um peso enorme aí da indústria farmacêutica, na questão do efeito dos medicamentos, por exemplo, e muitas meta-análises mostrando que vários dos medicamentos que a gente usa hoje não têm o efeito que todo mundo acha que eles teriam. Então, essa organização hoje tem uma inserção internacional bastante importante nesse sentido, literalmente como comitê de ética, né? Para que mesmo as revisões sistemáticas não sejam direcionadas por essa força industrial. Dentro da busca, que eu estou falando para vocês, que esta ideia, ou este pensamento, esta metodologia, é pela busca da melhor evidência, né? A aplicação dentro da área médica vai ser pela tomada de decisão. Seja tomada de decisão do ponto de vista clínico, então, para um prático, seja tomada de decisão dentro do ambiente governamental e de política pública e toda essa questão. Então, a gente tem uma esfera relativamente grande de aplicações quando a gente fala que está olhando para a literatura e falando, olha, isso é o que de melhor foi produzido. Então, vá por este caminho, não vá por aquele outro. Quando a gente... lembra que eu comentei com vocês que a nossa primeiro jeito de fazer revisão é com aqueles 5 ou 6 artigos que o nosso orientador mandou, né, que é aquele que é o referencial do grupo de pesquisa onde eu estou. A tendência é que estes 5 ou 6 artigos sejam concordantes com o pensamento deste grupo, né? Que ele seja... adequado à forma como as coisas são vistas por este grupo, aos modus operantes deste grupo. Quando você olha para a literatura e a literatura contradiz tudo isso, é sempre uma quebra, né? É um desafio do ponto de vista científico quando você olha para a sua rotina e fala, então, todas as decisões que eu tomei até então tinham como pano de fundo uma verdade científica que não se faz mais tão verdade assim. Então, ela vai servir, o seu grande gap, né, o seu grande uso é na tomada de decisão. Seja na tomada de decisão no meu mini mundo, seja onde eu conseguir inserir, né? Inserção hoje. Essa revisão
com os 5 artigos lá, os 5 primeiros resultados, a gente vai chamar de revisão tradicional ou revisão narrativa. Ela ainda é a maior força de publicações de revisão de literatura. Então, se a gente pegar as revistas e tudo mais, essa é uma proporção que ainda existe de todas as revisões publicadas. Revisões sistemáticas, não necessariamente com meta-análise, tem uma proporção menor, e com meta-análise, proporção menor ainda, né? Aqui eu costumo sempre fazer o paralelo de lembrar que não necessariamente uma revisão com meta-análise, sistemática com meta-análise, é melhor do que uma qualitativa. Ela vai ser para o seu fim. Então, se eu tenho um desfecho quantitativo importante, eu preciso fazer meta-análise. Se eu não tenho um desfecho quantitativo, a qualitativa resolve aquele problema da busca da evidência, sem precisar necessariamente de meta-análise. Então, quando a gente olha uma figura como essa, pode nos levar ao erro, né, de achar que esse aqui é o suprassumo. Então, que a meta-análise sempre vai ser o que vai resolver o problema, e não necessariamente vai ser assim. Agora, que, sem dúvida, essa daqui não é a que reflete o melhor estado da arte, aí isso é consenso. Isso a gente já tem muito claro o direcionamento. Existe um movimento, inclusive, das revistas, não sei se vocês já se depararam com normas para publicação, para envio de trabalho, que está escrito lá: a sessão de revisão é só sob convite, né? Isso acontece com revistas nacionais e internacionais. Semana passada, eu abri uma revista com uma aluna minha e estava escrito lá: a sessão de revisão se direciona apenas a convidados pelos editores. De novo, a gente está direcionando o achado, porque se vai ser uma revisão publicada só a convite do editor, provavelmente ele vai convidar pessoas que pensam parecido com ele, ou parecido com o grupo de pesquisa dele, ou a linha que ele gostaria que a revista dele tenha. Não necessariamente uma revisão que vai produzir ou vai reproduzir o estado da arte. A gente ainda tem isso, mas pontos positivos. Já temos muitas revistas em que esta seção foi abolida e que só existe a seção de revisão sistemática. E aí as revistas têm os seus próprios checklists. PLOS é assim, Nature é assim, Nature Medicine é assim. Então, se você abrir lá a seção de revisão de literatura, não cabe mais essa revisão aqui. Vai caber especificamente revisão sistemática, desde que tenha passado pela plataforma XYZ, de comitê de ética, né, entre aspas aqui, ou que siga o nosso checklist. Aí eles dão lá um checklist metodológico que você tem que ter seguido para que a sua revisão possa ser publicada neles. Checklist metodológico, não checklist de assunto, né? Se ele te der um checklist de assunto, ele está te direcionando o resultado da mesma forma. Então, hoje já é um movimento para esse lado, para a gente deixar essa daqui um pouquinho mais de lado e ir para estas duas com um pouco mais de força. Por que eu vou precisar fazer, ou qual que vai ser a importância? Já estou dando pinceladas, né, mas aqui a gente vai pontuar um pouquinho com mais detalhe. Então, elevado número de estudos sobre o mesmo tema, isso eu tenho certeza de que é multidisciplinar. A hora que a gente bate o olho na literatura, muitos estudos muito semelhantes, muito parecidos, com pequenos graus de diferença que contribuem de maneira diferenciada, muito pouco, né? Estratégia de manejo destes estudos com certo grau de precisão. Hoje a gente vai falar em 30 mil, 40 mil. Essa minha aluna, na semana passada, a revisão dela, nós começamos com 15 mil registros, na primeira triagem que ela fez. É desse tipo de montante de trabalhos que nós estamos falando. Então, a gente precisa de uma estratégia que nos ferramente ou que nos ajude a manejar isso com algum grau de precisão. É humanamente impossível dizer para vocês que eu fiz uma revisão sistemática de 35 mil trabalhos sozinha, né? Eu preciso de um processo que me garanta que o melhor eu vou deixar um processo de triagem, que eu vou deixar o melhor, mas, ao mesmo tempo, eu vou conseguir executar, que a pesquisa vai ficar executável ou vai ficar logisticamente viável, né? Vai diminuir estudos para responder perguntas já respondidas na literatura. Então, aquilo que eu comentei no início, minha problemática de pesquisa que eu achava que era incrível, maravilhosa,
mas que só era incrível porque eu desconhecia o objeto de estudo que eu estava investigando. Na hora que eu comecei a estudar, já percebi que minha pergunta já foi respondida. Então, é para evitar esse tipo de coisa. A gente pode usar para comparar técnicas para responder o mesmo problema em contextos diferentes. Isso é super bacana. Então, mesmo que haja estudos em diferentes contextos, um brasileiro, um americano, não importa, se está usando a mesma técnica, a revisão sistemática vai me ajudar a olhar para as diferenças e ver o que, de fato, elas produziram de diferença. Né? Quantificar estas diferenças e entender as nuances. Dali pode sair a minha hipótese, não necessariamente da técnica em si. Eu tinha a intenção de estudar a técnica, mas aí, de repente, eu olho para uma nuance, para um diferencial que vai me chamar muito a atenção, que vai me levantar uma hipótese um pouquinho diferente. Identificação e minimização de vieses nas estimativas de parâmetros. Esse aqui já vai ser específico quando a gente estiver falando de meta-análise. Né? Então, todo estudo tem uma probabilidade ou uma chance de erro. Quanto mais eu erro, do ponto de vista de pesquisador, quanto mais eu erro, maior é este erro. Né? Quanto mais eu minimizo estes erros, menor vai ser meu erro. Ele nunca será zero. Em nenhum estudo, a probabilidade de erro é zero, mas eu posso diminuir ela ao máximo. A estratégia de meta-análise é um jeito de tentar identificar potenciais vieses ou identificar efeitos exagerados, efeitos minimizados, para quando uma característica metodológica foi deixada de lado, para quando um contexto foi encaminhado de uma forma que não deveria ter sido, qual foi o impacto disso na diferença, na estimativa dos parâmetros no final. Essa é uma aplicação da meta-análise bem clara e bem utilizada hoje. Então, muito mais do que entender qual é o efeito, entender se eu errar aqui, qual vai ser a diferença que ele vai produzir. Eu vou ter uma estimativa errada em 10%. Vou ter uma estimativa errada em 20%. Não, mas esse erro aqui eu não consigo controlar. Esse erro aqui vem do meu equipamento, esse erro aqui vem da minha limitação logística. Mas a minha meta-análise está dizendo aqui que se eu manter esse erro, eu vou ter um impacto de 5% só no meu resultado final. Então, eu posso até manter e tentar controlar esse erro no final, enfim. Então, a quantificação do possível viés, do ponto de vista metodológico, vai ser importante aqui também. E valorização de bons estudos em detrimento de estudos com metodologias duvidosas. Esse é um processo que todos os pós-graduandos passam em algum momento. A hora que começa a ler, percebe, nossa, olha como esse trabalho é bom e esse trabalho não é bom. Eu quero que o meu seja mais perto desse do que mais perto daquele outro. Então, é uma estratégia também de valorizar bons trabalhos. Dentro do processo metodológico da revisão sistemática, um dos itens é a avaliação de qualidade do estudo. Se o estudo é bom ou se o estudo é ruim. Existem inúmeras formas de avaliar esta qualidade para cada tipo de investigação científica, para cada tipo de experimentação científica. Existem pesquisadores desenvolvendo técnicas para avaliar a qualidade. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos na área médica de escalas de avaliação de qualidade e lógicas, ferramentalização de avaliação de qualidade experimental, especificamente. Então, dá para a gente avaliar para valorizar o melhor e para deixar um pouquinho mais de lado a significância ou a evidência produzida por um estudo que não é tão bom. Lembrando sempre que o nosso objetivo é a busca pela evidência. Então, aquele estudo que é um pouco melhor tem que ser valorizado em detrimento do que não é tão bom. Não sei se isso acontece na área de vocês, mas na minha área acontece muito do estudo grande, a gente ter a falsa sensação de que ele é ótimo. Né? Então, Realidade Brasil, aqui a gente trabalha com muitos estudos sendo publicados com 50, 100 pacientes, 150, e aí vem um americano lá, com um histórico de hospital, ele publica um trabalho com 13 mil pacientes, com 15 mil pacientes. Automaticamente, os grupos de pesquisa que eu trabalho falam, olha aí, o que vai valer o meu estudo com 50 pacientes com esse cara aqui com 15 mil? Dependendo do jeito que ele fez, o teu estudo vale mais que o dele. Porque não necessariamente tem a ver com quantidade, mas tem a ver com qualidade. Se ele deixou alguma questão experimental importante, direcionou
de alguma forma, o resultado dele, a alocação de grupos, tratamentos e controles, pronto. Ele tinha 15 mil pessoas na mão e ele não conseguiu produzir uma boa evidência. Então, também vai servir para essa lógica aqui, né? Valorizar o bom, não necessariamente o maior, mas o bom estudo em detrimento do estudo com metodologia duvidosa. As tradicionais. Tradicionais vão ter limitações das mais diversas. Eu listei algumas aqui para vocês. Então, a subjetividade é a primeira. Como assim subjetividade? Se eu estou trabalhando com uma revisão que não veio de um crivo de busca pela evidência, provavelmente eu vou fazer inferências que eu vou tentar encontrar associações ali. Não, esse resultado desse artigo é semelhante com esse outro, não, esse aqui é diferente do outro. E aí eu produzo ali uma frase que fala assim, 5 estudos foram semelhantes entre si, 3 foram diferentes entre si. Portanto, os 5 estudos lá é que eram bons. Fim. Né? Então, o grau de subjetividade do manejo da evidência vai ficar muito claro e dá uma, a discussão fica toda muito rasa. A gente não consegue se aprofundar muito. Sem fonte de dados, normalmente, sem avaliação de qualidade metodológica. Raramente essas revisões narrativas vão dizer assim, eu peguei os meus estudos, esses aqui são os 5 primeiros do Scopus, somados com os 5 primeiros do PubMed. Raramente alguém vai dizer isso. Ou esses aqui são os que o meu orientador me mandou por e-mail. Essa é uma diferença brutal com a revisão sistemática. A transparência com o leitor vai ser fundamental. De onde veio? Como é que você chegou nisso que você está chamando de melhor evidência aqui? Eu fui em tal base, com tal palavra-chave, com tal descritor, procurei os sinônimos com tal e tal e tal estratégia e cheguei nestes trabalhos, com este critério de inclusão, este critério de exclusão. Então, a ausência de fonte de dados e a ausência de avaliação de qualidade metodológica vai ser uma característica dessas revisões também. Gerações de evidências errôneas ou com viés do pesquisador, viés do editor da revista, já comentei. Estudos são citados pelo resultado ou pela opinião do especialista, não necessariamente pelo método que envolveu. Do ponto de vista de pesquisador, às vezes o desenho do estudo, as limitações do estudo, o que o autor fez para contornar possíveis dificuldades, às vezes contribui mais do que o resultado em si. E uma característica forte das revisões tradicionais ou narrativas vai ser essa, ela apresenta resultado, raramente apresenta método, ou raramente apresenta diferenças e limitações. A escolha dos estudos sempre por resultados semelhantes ou resultados que não vão de encontro com o pensamento do grupo de pesquisa que eu estou. Então, nossa, eu estou entrando agora no grupo de pesquisa, fazendo mestrado, e eu vou dizer que tudo que eles fazem está errado, porque eu fiz uma revisão sistemática que vai de encontro com o que todo mundo pensa. Melhor não, né? Melhor eu escrever aqui o que está todo mundo... Vou seguir a mesma linha de todo mundo. Então, é o que a gente chama de falácia da busca pela evidência. Mesmo que você esteja dentro de um contexto que favoreça para um lado, se a literatura está dizendo outro, é nossa função também abrir, né? Abrir a discussão e abrir os elementos para tudo que está vindo. Qual vai ser a contribuição de uma revisão sistemática qualitativa? Então, o que ela pode trazer de diferencial ou o que ela pode trazer sem pensar em análise estatística, né? Sem pensar em necessariamente uma combinação matemática? Vai apresentar as evidências de como o objeto já foi estudado. Ela vai me ajudar a construir uma problemática factível e necessária para a minha pesquisa. Se eu fizer isso começando a minha investigação, ela pode me ajudar a construir uma problemática. O professor que fez referência a essa minha fala falou isso hoje pela manhã, né? Então, que ela pode servir para ajudar a construir problemas de pesquisa e problemáticas de pesquisa quando ela traz o que de melhor já foi produzido. Vai servir para construir protocolos de experimento. Normalmente, precisamos nos orientar pelo que já foi feito, né? Então, eu uso um referencial, eu uso uma estimativa de probabilidade, eu uso uma estimativa de erro, porque tal e tal pessoa já usou em contextos semelhantes ao meu. Esta citação pode ser melhor embasada. Então, eu posso definir todo o meu protocolo a partir de todos os protocolos dos melhores estudos já produzidos. Posso
praticamente redesenhar o meu protocolo a partir do que já foi, melhorando um pouquinho aqui e ali, para definir ou para diferenciar o que eu estou interessado em investigar. Então, para construir protocolos experimentais vai ser um uso, né? Vai discutir a experimentação de maneira mais clara e objetiva. Então, não sei se algum de vocês já leu uma revisão sistemática, mas ela é muito objetiva. Eu tenho ali todo o resultado condensado, apesar dos estudos serem muito diferentes. Se eu precisasse pegar aqueles 15 ou 20 estudos que eles produziram uma tabela enorme no artigo, geralmente a revisão sistemática tem tabelas enormes, mas ela é a condensação daqueles trabalhos. Então, vai te mostrar onde foi produzido, quais foram os objetos de estudo, os desenhos, quais foram os principais resultados. Dependendo de se tiver meta-análise, vai aparecer as combinações quantitativas. Então, visualmente, fica muito mais fácil da gente olhar para o resultado, porque ela sempre vai ser muito clara e muito objetiva. Essa é uma característica de qualquer delas, tanto da qualitativa quanto da quantitativa. As revisões sistemáticas com meta-análise vão ser aquelas para nos ajudar do ponto de vista quantitativo. Então, elas vão servir para aumentar o poder e a precisão dos efeitos já estudados, ou seja, a partir do momento que eu olho para aqueles 10 estudos que já foram feitos com efeitos quantitativos e pela minha avaliação de qualidade, este é o melhor, eu consigo valorizar mais o achado dele, eu aumento a precisão dele, aumento o efeito dele comparado com os outros. E o contrário também. Se eu tenho um estudo que tinha uma metodologia duvidosa e ele tinha um achado completamente diferente de todos os outros, ele vai ter a sua importância, mas ele não vai ser definidor da evidência completa, porque ele tem uma capacidade, uma precisão pior, porque ele tem uma maior probabilidade de viés e por aí vai. Então, eu posso aumentar o poder e a precisão de cada estudo que já foi usado, que já foi realizado, e eu posso quantificar as incertezas. Já perceberam que eu gosto das incertezas, né? Então, do ponto de vista de ciência, para a gente evoluir, é dentro da incerteza. O que já está certo, para que eu gere uma nova hipótese para quebrar aquela certeza, eu preciso ter alguma incerteza. Então, dentro dos nossos estudos, vai ter muito mais sentido a gente olhar para as incertezas e olhar como elas foram desenhadas, como se chegou até ali, do que as certezas, né? Então, eu quantifico os efeitos e também as suas incertezas. Posso quantificar a heterogeneidade ou a homogeneidade entre eles, se eles são muito homogêneos, se eles são heterogêneos. Do ponto de vista estatístico, isso vai determinar, inclusive, o processo de modelagem que você vai utilizar, a tua tomada de decisão analítica em cima dos dados, o grau de homogeneidade entre eles, o grau de diferença entre eles, diferenças metodológicas ou diferenças quantitativas, ambas vão ser definidoras aqui. Então, vai ser uma porta, né, para quantificar concretamente a homogeneidade ou a heterogeneidade, e, é claro, gerar novas hipóteses, tanto uma quanto a outra, tanto a qualitativa quanto a quantitativa, né? Com meta-análise, vai nos ajudar a entender melhor que tipo de hipótese ainda eu preciso testar, qual estrutura eu preciso testar e qual já foi bem testada. Abri minha fala contando para vocês que ela é um método de investigação. Então, ela vai passar por todas as etapas de qualquer método. Eu vou precisar ter um planejamento muito claro, muito específico, do ponto de vista logístico, do ponto de vista de acesso. Então, quais bases de dados eu tenho acesso? O que eu preciso fazer para ter acesso? Eu estou dentro de uma universidade, estou dentro de uma universidade estadual, estou dentro da USP, como é que eu vou usar? Vou trabalhar em casa, vou trabalhar no laboratório? Planejamento concreto de todas as etapas. Vou formular uma pergunta. Aí, dentro do nosso curso, a gente trabalha muito, né? A formulação da pergunta é uma aula inteira, né? Porque eu tenho que visualizar que eu estou fazendo uma questão de pesquisa. Então, só que ao invés de fazer uma pergunta para um objeto experimental ou para um paciente, no meu caso, eu estou fazendo a pergunta para a literatura. Então, a minha pergunta de pesquisa, eu vou ter uma pergunta de pesquisa que tem que ser muito bem pensada e muito bem delineada, mas é para fazer para a literatura. Será que a literatura é capaz de responder esta minha pergunta? Posso, inclusive, gerar hipóteses dentro dela e tudo mais. Ela pode ser ampla, ela pode ser específica, dependendo do foco, dependendo do que eu quiser, e por aí vai. Então, preciso
delinear bem uma pergunta. Vou delinear critérios de inclusão e exclusão, ou seja, quais estudos vão ser capazes de responder à minha pergunta. Que tipos de investigação, que tipos de estratégias metodológicas têm que ter sido utilizadas para que a pergunta tenha sido respondida. Preciso delinear isso antes. Por que antes? Porque a hora que eu começo a ler, mas olha, esse trabalho aqui é tão bom, acho que eu vou criar a minha lista de critérios de inclusão e exclusão baseado nele. O que você acabou de fazer? Acabou de direcionar o resultado. Você não pode fazer isso. Você tem que ir pela pergunta, criar os critérios de inclusão e exclusão pela pergunta. Professor, controla o meu tempo. Tem alguém controlando? Não? Tá. É que isso aqui são... Cada ponto é uma aula. Eu não sei se eu me delongo muito, se eu fico mais quietinha. Seleção dos estudos. Como é que eu vou fazer a seleção? Seleção eu posso fazer com várias fontes de dados diferentes. Lembra do paralelo com qualquer outra investigação. Antes de começar, eu defino como é que eu vou coletar dados. Se eu vou coletar dados, de que forma, que estratégia, quando eu vou fazer, com que periodicidade, de onde vem, como eu vou fazer para registrar os dados que eu vou coletar. Essa é a etapa aqui, ó, de seleção dos estudos. Quais bases bibliográficas interessam para a minha área? Quais bases bibliográficas os estudos sobre este objeto que eu defini lá na pergunta são publicados? Quais são as revistas que mais investigam sobre esse assunto, que mais publicam sobre esse assunto? Eu tenho um período de tempo que eu preciso delimitar ou eu quero tudo que já foi produzido durante a vida toda da ciência? Não, eu estou trabalhando com um objeto que foi descoberto na década de 90, então eu não preciso de estudos anteriores a isso que tenham feito menção à possibilidade da existência deste método. Eu posso cravar 90 para cá, posso cravar 2000 para cá. Eu trabalho com algumas linhas de pesquisa, procedimentos cirúrgicos, por exemplo. Então, não interessa o que foi de efeito cirúrgico, de complicações cirúrgicas, do que foi produzido em 2010 anterior, porque de 2010 para frente, um cara lá descobriu um método X de cirurgia que, daquele momento em diante, ninguém mais fez. Então, todas as complicações médico-cirúrgicas ou complicações pós-cirúrgicas anteriores a isso não me interessa. Então, definir tempo também vai ser só para definir o tempo já é um processo, né? Uma sugestão que eu dou para vocês para escolher as bases, que é uma sugestão do Cochrane lá, eles falam assim, para você escolher pelo menos 3 das bases grandes, Scopus, Web of Science, enfim, 3 bases que sejam dessas mais guarda-chuvas, né? E pelo menos 1 ou 2 bases específicas, então que tenham a ver com o teu objeto de estudo, onde as revistas são mais publicadas ou que tenham a ver mais com a sua área. Para que você tenha, aí vou usar um conceito mas eu acho que é claro, mais capacidade de sensibilidade. Então, para que tudo que foi produzido, a tua estratégia de coleta tenha capacidade de captação. Na hora de decidir quais são as formas de investigar, tenho que visualizar isso. Qual será que é a minha estratégia de coleta de dados ou a minha estratégia de seleção de estudos que seja o mais sensível possível, que seja de maior capilaridade possível? Vocês já devem estar pensando uma limitação muito clara, né? Idioma. Idioma vai ser uma limitação bem séria aqui. Idioma que todo mundo fala na ciência, inglês. Então, todo o seu ferramental de coleta de dados tem que partir me perdi. Tem que partir do inglês. Mas aí a gente tem aquela velha mania, né, brasileiro, não sei qual a realidade de vocês, mas eu adoro publicar em português. Adoro olhar aquela revista, aceita em português, que bom. Quando a gente está fazendo revisão sistemática e se depara com um artigo em alemão, a gente xinga até a 3ª geração do pesquisador alemão, porque ele só escreveu o resumo em inglês. Então, eu só consigo ler o resumo. O inverso é verdadeiro também. A hora que ele se depara com o teu em português, ele xinga a tua 3ª geração também. Então, é um desafio aqui na seleção. Vou acelerar um pouquinho. A avaliação de qualidade metodológica vai ter uma gama de oportunidades. Preciso definir antes. Como é que eu vou fazer a avaliação da qualidade? O que, que me interessa dentro daquela pergunta? O que, que é definidor?
Então, olha, eu quero estudar a prevalência de uma determinada doença no Brasil. Então, eu preciso que esses dados sejam de tal e tal e tal característica. Então, eu vou fazer uma avaliação de qualidade que envolva esta investigação, que envolva esta possibilidade de conseguir o resultado ou não. Então, eu defino isso antes. Vou estabelecer uma estratégia de extração dos dados. Na hora que você começa a ler, lembra que eu falei que a gente começa em 30 mil, né? Que 35 mil. Precisa de uma estratégia. E essa estratégia precisa ser definida antes de começar também. O que vai ser a triagem? Como é que eu vou ler os títulos? Como é que eu vou ler os resumos? Como é que eu vou ler toda a forma de apresentação dos dados e como é que eu vou extrair? Planeja tudo antes. E aí a análise pode ser qualitativa ou quantitativa. Isso aqui é uma característica comum de qualquer revisão sistemática. Ela vai ser, sempre tem que ter pelo menos um fluxograma. Esse é um exemplo de fluxograma. Eu sei que vocês não estão enxergando tudo que está aqui dentro, nem é a minha intenção, tá? Por que esse tipo de fluxograma vai ser uma característica comum? Porque dá aquela sensação de transparência. O leitor, quem escreveu a revisão sistemática vai dizer assim, o meu objeto de estudo era este, eu usei tais bases com tais descritores. Aí, na base Medline, eu tive, esse cara aqui teve 6 mil registros. Na base Sainfo, ele teve 2.600. Aí, ele fez uma triagem que envolveu essa caixinha verde. Step 1, o que ele fez na leitura destes 9 mil registros que ele pegou no começo para fazer um processo de triagem? Step 2, o que ele fez quando ele leu os resumos dos trabalhos para tirar o que não interessava? E aí, então, esse tipo de diagrama aqui dá a transparência para o leitor. No final, então, esse cara aqui começou com 9.600, mais ou menos, registros, e ele leu e fez a revisão dele com 102. A hora que eu olho para o resultado dos 102, eu falo, nossa, mas onde é que ele tirou isso? O fluxograma nos ajuda. Esse aqui é um modelo de fluxograma, esse é bem completo, fala bastante coisa. Esse aqui é um pouco mais sucinto. Para onde eu tenho que apontar? Aí. Esse aqui é um pouco mais sucinto, mais comum, inclusive. Os quantitativos que vieram de cada base bibliográfica, como é que eles foram sendo o seu processo de triagem, e ele avaliou 21 estudos no final. Aí ele faz uma diferenciação aqui do que era tratamento, que era prevenção, porque tem a ver com os objetos de estudos nossos lá, né? Mas esses aqui foram os 21 que ele analisou de fato. Aí, olha, como é que por que ele tirou esses 18, por que ele tirou estes 9? Transparência. A evidência que ele produziu com estes 21 está bem clara aqui de onde é que veio, como é que ele chegou naquela informação. Outra característica comum vai ser a avaliação de qualidade. Esse aqui é um exemplo de uma das escalas, ela chama escala GRADE, de avaliação de qualidade para ensaios clínicos. Tá? Então, eu trouxe um exemplo aí aplicado lá à área médica. Então, para detectar viés, vou citar só o primeiro aqui, para detectar viés de seleção, se os pacientes foram randomizados, né, que é um jeito brasileirado de dizer o processo aleatório. Então, se não houve a alocação errada de pacientes dentro do estudo. Ah, mas o autor não vai dizer isso. Como é que quem está lendo vai conseguir detectar esse tipo de viés? Por incrível que pareça, dá. É bem fácil de detectar. Nós selecionamos os pacientes, começando no começo do dia. Quem chegou primeiro na clínica foi tratado, quem chegou por segundo foi controle. Pronto. Viés, alocação errada, tem que ser aleatório. Toda vez que você estabelece alguma lógica, você está tirando o processo aleatório. O primeiro a chegar na clínica provavelmente é o mais grave, provavelmente é um idoso que está aposentado, resolveu chegar primeiro. Então, você introduziu um viés e já tirou todo o processo aleatório. Dá para pegar. Só um exemplo. Aí, se o estudo fez a alocação correta, ele ganha uma marcação verdinha. Se não está claro, não consegui saber. Li, não consegui saber se tem risco de viés. Eu vou fazer uma marcação vermelhinha. Se tem um alto risco de viés, vai ganhar a marcação vermelhinha. Não sei se eu deixei, não deixei. Cada estudo vai ganhar uma pontuação e a escala vai gerar um score. Então, tem lá, eu falei só da alocação, da aleatorização de coleta, mas tem
um checklist inteiro para ensaios clínicos. Aí é aquilo que eu comentei com vocês. Tem gente no mundo pensando estratégias de avaliação de qualidade para cada tipo de investigação experimental. Existem para boa parte dos métodos que a gente trabalha, tem como fazer esse tipo de avaliação de qualidade. Esse aqui é um outro jeito de olhar para a avaliação de qualidade. Esse autor colocou, então, aqui são os critérios de avaliação de qualidade dele, então a adequação correta de definição de caso, representatividade. Cada linha é um estudo diferente e o estudo pontuou ou não pontuou se ele tinha ou não tinha cada um dos pontos. Aí ele vai gerar um score no final e eu consigo ver se o estudo é bom ou se o estudo é ruim. Posso usar essas escalas das diferentes formas dentro da minha meta-análise ou dentro da minha revisão. Vai depender do que eu estou interessado. Se tem uma questão metodológica muito determinante, eu vou eliminar esse trabalho. Agora, se tem uma questão metodológica que eu posso acertar, que eu posso entender como limitação, aí eu posso discutir. Então, o uso das escalas ou das avaliações de qualidade vai variar. Mas uma característica comum é que haja alguma avaliação de qualidade. Você tem que escolher algum método para avaliar a qualidade do que você está produzindo. As revisões sistemáticas qualitativas, então. Trouxe um exemplo aqui de um pedacinho de tabela de uma revisão sistemática qualitativa. Ele traz... aí começam os meus exemplos estranhos, né? Então, eram parasitas, modelagem de transmissão de parasitas em bovinos. E ele queria entender como é que foram as nuances de alguns determinados parasitas. Então, ele queria... Está aqui um pedaço da tabela, né? Eu escolhi este parasita, qual a espécie específica e como é que o estudo relatou a presença e a ausência deste parasita. Essa é uma tabela que acho que tem em torno de uns 50 artigos, mais ou menos, com variações e com diferenças. A partir desse tipo de tabela ou desse tipo de síntese, eu consigo montar, por exemplo, uma metodologia, uma investigação, se o meu objeto de estudo foi muito estudado. Então, esse é um exemplo bem claro, bem comum de revisão sistemática qualitativa. Esse aqui é um outro, bem metodológico. Eu quis trazer ele porque ele é bem específico, mas é bem metodológico. Então, esse aqui é o fluxograma dele. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bases bibliográficas diferentes. E ele terminou o processo de seleção dele com 6 estudos só. O interesse dele era avaliar métodos, está aqui o nome do trabalho, né? Métodos de estimativa de população canina e felina no mundo. Parênteses, prometo que é de 1 minuto. A gente não tem um método de estimativa populacional oficial, tipo IBGE, né? A gente não sabe qual é a nossa população. Isso tem impacto tanto do ponto de vista de PET, etc., quanto impacto em saúde pública, questões de zoonoses e tudo mais. Então, esse é um desafio hoje ainda. Cada grupo de pesquisa faz as estimativas do seu jeito, tem erros e diferenças entre todos. Então, esse trabalho aqui foi super importante para nos ajudar do ponto de vista metodológico. O resultado dele é só essa tabelinha aqui, ó. Ele só trouxe os possíveis tipos de viés que cada estudo poderia trazer, ou cada método de estimativa poderia trazer, e as consequências dele. Mais nada. E nos ajuda bastante. A meta-análise, como eu estou falando, é o cálculo de um ou mais valores, ou a combinação de um ou mais métodos, quando o meu desfecho for quantitativo. Ela vai servir, aí eu posso chamá-la de outro jeito, né? Combinação estatística dos efeitos observados em 2 ou mais estudos individuais. Essa é uma pergunta que já me fizeram. Com quantos estudos eu posso fazer meta-análise? Existe um mínimo? Não existe um mínimo. Quanto menor o teu número de estudos, provavelmente maior vai ser a sua incerteza sobre aquele efeito ou aquele desfecho. Muito difícil você vai conseguir um desfecho razoável, com pouca incerteza, se tiver poucos estudos. Mas dá para fazer. Do ponto de vista matemático, não tem limitação. Ela vai me dizer a direção do efeito que eu estou trabalhando, o tamanho, a consistência dele e a força da evidência produzida sobre este efeito. Como assim? Lembra que a minha ideia é sempre incertezas? Muito mais do que as certezas? Então, se eu tenho... Vou dar os exemplos dos efeitos dos medicamentos de novo. Quero saber, um bem polêmico, quero saber o efeito do Tamiflu, né, que em 2008, quando foi a primeira epidemia lá, foi um boom, porque, nossa, que absurdo, o governo não compra Tamiflu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tamiflu
resolve alguns minutos a mais de sobrevida para o paciente. Ele não serve para grande coisa. E isso foi uma guerra farmacêutica enorme, porque os governos do mundo inteiro compraram Tamiflu, inclusive o Brasil. Hoje a gente tem aí na rede pública o Tamiflu disponível. Ele não serve para muita coisa, ele não muda nada. Então, quem é que disse isso? Não fui eu, né? Tem estudo de meta-análise falando isso, que aquele efeito que a gente esperava que ele melhorasse, que ele diminuísse sintoma, que ele diminuísse gravidade, que ele diminuísse mortalidade, que era o foco daquela época, ele não tem. Então, ele não deu nem consistência, ele não deu nem a direção que eu gostaria e nem a força. Não tem força nenhuma comparado com as outras terapias já utilizadas ou as outras terapias que a gente tem para a gripe. Do ponto de vista metodológico, a gente separa em 3 grandes grupos para fazer meta-análise, tá? Ou os 3 grandes grupos mais famosos. O primeiro grande grupo é para proporções. Então, tudo que eu puder calcular um percentual ou uma proporção ou uma frequência, seja simples, seja relativa, eu posso combinar com o primeiro módulo lá, que foi o primeiro descrito de meta-análise para proporções. Ela vai ser baseada em pesos diferentes, tá? Então, a depender do tamanho do estudo, a depender da qualidade do estudo, a depender do grupo, do objeto, ele vai ter nuances de modelos de efeitos fixos, modelos de efeitos aleatórios. Não vou entrar nisso, mas a ideia aqui, então, é a gente visualizar que existe como eu combinar achados quando eles forem de proporções. Aí deixei exemplos de proporções aqui na minha área, né? Prevalências, incidências, sensibilidade de provas diagnósticas, sucessos e fracassos de tratamentos. Esse aqui é um trabalho nosso, que a gente fez. A nossa intenção era ver como é que estava a distribuição de leptospirose em cães no país. Muito pouco estudo e, basicamente, Sudeste. Esse aqui é um gráfico comum de qualquer meta-análise. Estou terminando, professor, prometo. Esse aqui é um gráfico comum de uma meta-análise, tá? Ele chama Forest Plot. Toda vez que eu vou combinar achados quantitativos, esse aqui é um gráfico bem comum. Então, como é que eu olho para um gráfico desse? Lembra que ele é de proporções. Cada linha dessas é um dos estudos que eu investiguei, que eu fiz o meu processo de revisão sistemática e cheguei no desfecho. Cada linha, então, é o efeito de cada um dos estudos. Lembra que é prevalência, né? Então, é uma proporção. Esse estudo encontrou 28%, esse 38%, etc. Aí eu fiz, nesse caso aqui, um modelo de efeitos aleatórios, que me deu uma prevalência de 19% na região sudeste do país, com um intervalo de confiança de 15 a 25%. Lembra a história das incertezas? Quanto mais gordo, pensa do ponto de vista de saúde pública. Se eu chegasse no intervalo de confiança de 5% a 75%, não me diz nada, né? Não tem impacto nenhum. Agora, eu cheguei entre 15% e 25%, aí sim. Aí eu consigo fazer discussões um pouquinho diferentes, consigo avançar do ponto de vista metodológico. Esse era um outro de proporções. Um outro método muito utilizado é para quando a gente tem desfechos binários, que vão ser especificamente lá os efeitos dos medicamentos e quando ele melhora, quando ele piora, efeitos binários para efeitos combinados. Esse aqui é o trabalho que eu comentei com vocês, que eu estou trabalhando com a minha aluna lá no interior, no Paraná. A nossa ideia era usar um método diagnóstico que existe para bebês com sepse neonatal e tentar prever o óbito do bebê a partir do método. O método serve só para diagnosticar. E a gente queria que o método dissesse um pouco mais, que ele previsse óbito, né, que tivesse uma capacidade preditiva. E aí a gente foi achando, conseguiu encontrar a PCR como o melhor método e um risco relativo bem considerável para prever óbito das crianças. Então, um avanço bem grande, aí, principalmente a partir do momento que você tem um diagnóstico de um bebê com sepse, a chance dele morrer em 24 horas é altíssima. Então, se a gente tiver um contexto que nos adiante este óbito, a capacidade de reação é bem interessante. E o último, a meta-análise para desfechos quantitativos. Então, proporções, desfechos binários e quantitativos. O desfecho quantitativo pode ser muito genérico, né? Estou sendo completamente genérica. Pode ser uma mensuração, pode ser uma contagem, pode ser
inúmeros tipos. A ideia da meta-análise para desfechos quantitativos é que vai ser a combinação das médias das diferenças entre grupos. Então, eu não vou combinar a proporção ou o desfecho, eu vou combinar as diferenças entre os grupos. Aí não importa a grandeza desta medida quantitativa. Se ela tiver uma diferença entre grupos muito elástica, eu tenho maior variabilidade. Se ela tiver uma diferença entre grupos menores, eu vou ter menor variabilidade. E a combinação entre elas vai também sofrer os efeitos dessas variabilidades. Essa é a ideia. Esse aqui é um exemplo na área de sanidade avícola, especificamente. Eles trabalham muito com experimentação de produto para melhora de desempenho, né, na indústria. Então, eles têm muito interesse em saber se o produto melhora ou piora ao longo do tempo. E aí, essa foi uma meta-análise desse tipo. Ok, eu vou finalizar falando sobre as limitações. Então, a gente já falou limitações de idioma, já ficou muito claro, né? Tudo que tiver publicado em um idioma que não for do meu grupo, do meu acesso, eu vou ter mais dificuldade para fazer essa combinação. E aí a lógica da evidência científica vai ficar um pouco mais perdida. Tem uma questão de produtividade de pesquisadores importante. A baixa qualidade não detectada. Eu posso não conseguir visualizar a baixa qualidade, o estudo não ser tão bom assim, se eu estiver só lendo. Tem uma questão com as indexações nas bases bibliográficas. Se eu estiver trabalhando só com bases internacionais ou com bases indexadas, eu também vou ter a limitação das revistas que não são indexadas, das publicações que não estão ali. E, para fechar, eu quero falar para vocês o seguinte. Então, eu dei os exemplos dentro da área médica, mas eu busquei fazer a abordagem um pouco mais ampla. Então, da gente olhar para esta metodologia ou essa sistematização de síntese de evidência de uma maneira mais clara. É possível fazer. Dá trabalho, demora. Essas saídas gráficas que vocês viram aí são no R, então tem que ter uma familiaridade com algum tipo de linguagem de programação, etc., etc. Mas é possível. Então, a gente está avançando na ciência de uma maneira um pouco mais abrangente quando a gente fala dessa forma. Tá? Então, eu deixo aí o meu contato, desculpa a demora e obrigada pelo convite. 3 perguntas é o que eu posso dar neste momento. Professora, boa tarde. Eu considero de altíssima relevância a sua contribuição, né? E fico feliz que a gente tenha registrado isso, inclusive filmado, né? E eu, na verdade, tenho 2 perguntas. A terceira seria um depoimento, que eu acho que não vai dar tempo, mas sobre uma tecnologia que nasceu na Escola de Engenharia, que hoje está no mundo inteiro para tratamento de fratura óssea. Isso já tem mais de 40 anos de pesquisa, e agora surgiram as meta-análises sobre essa tecnologia, certo? Então, é muito interessante isso, né? Mas isso é um depoimento que não sei se vai dar tempo. Eu até trouxe um equipamento aqui para mostrar que isso está em vários países do mundo, mas chamando a atenção que é uma tecnologia brasileira, que nasceu na escola, né? Agora, as perguntas, com certeza, dá tempo. A primeira é o seguinte, no evento do ano passado, a segunda escola, a UFSCar apresentou um software sobre revisão sistemática para auxiliar todo esse processo, né? Então, isso eu queria chamar a atenção disso, que a UFSCar tem essa contribuição, mas acredito que deve existir outros softwares específicos para isso, né? E a pergunta é o seguinte, é viável se implementar a revisão sistemática em programas de mestrado e doutorado, considerando que isso leva muito tempo? Embora daria uma contribuição excepcional para os projetos? Tá, vou falar primeiro dos softwares. Eu não citei nenhum, né? Só fiquei citando o R para a questão da meta-análise. Existem várias ferramentas que ajudam o aluno na revisão sistemática. O próprio Mendeley, que vocês tiveram aqui, ajuda na triagem, ajuda na remoção de duplicatas, a condensar as informações. E existem softwares pagos e softwares livres, né, dos diferentes níveis. A Cochrane, inclusive, tem um software deles que serve para as 2 coisas, tanto para revisão sistemática quanto para meta-análise, e por aí vai. Hoje tem muitos. Tem um bem criativo que chama meta-análise. Então, tem bastante coisa. Te dizer qual é o melhor, qual é o pior, eu tive um professor que dizia o seguinte, o melhor software é aquele que você sabe usar, né? Então, aquele que você se debruçar e que te resolva o seu problema, é o melhor. Eu não uso nenhum para revisão sistemática. Eu uso só o R para fazer as combinações das modelagens de meta-análise. A segunda pergunta, né, da viabilidade dos programas,
Eu trabalho com isso, eu vou dizer para você que sim, né? Hoje, o que eu faço? Então, a gente tem uma inserção no programa de pós-graduação de Ciências da Saúde, na universidade que eu trabalho, e a gente transformou numa disciplina de pós-graduação, e é uma das disciplinas iniciais do aluno. O nosso grande problema é que os nossos modus operantes exigem que o aluno já entre com um projeto, ou um pré-projeto, ou uma ideia de projeto. Quando, na verdade, se a gente conseguisse fazer uma revisão que desse ferramenta para esse aluno melhorar esse projeto, talvez é aí que é o problema da viabilidade, né? Mestrado, eu acho desafiador para o aluno, mas um aluno de doutorado, eu acho completamente viável, que produza pelo menos uma revisão sistemática para embasar a discussão do seu trabalho. Que se ele não conseguir produzir antes, mas que ele produza durante, né? Acho viável. Professora, muito boa tarde. Eu tenho 2 perguntas. Seguinte, na revisão sistemática, se existe, quanto ao viés e a porcentagem de erro, uma tolerância, é a primeira pergunta. E a segunda, na revisão sistemática, na parte de estatística, média, moda, mediana, se é interessante também eu aplicar a variância. Acho que quando você se referiu aos erros, você quis dizer a meta-análise, né? Então, se existe uma tolerância aos erros dentro da meta-análise. Não tem. Eu não vou te dizer um milagroso P menor que 0,05, que é aquele que todo mundo gosta, né? Para que você tome a decisão de que é bom ou não é. Tá? O que se faz é mensurar. Então, quando o erro foi deste tipo, o viés, né, foi deste tipo, o erro produzido na estimativa foi 20% a mais, foi 20% a menos, teve efeito exagerado, teve efeito diminuído. Isso eu consigo quantificar. Mas dizer o que é bom ou o que é ruim, não tem. E sobre as combinações, na verdade, quando a gente está falando de modelos de efeitos fixos e modelos de efeitos aleatórios, é quando você está incluindo as variâncias embutidas, né? Então, ela vem lá da análise de variância mesmo, da ANOVA. Ninguém inventou a roda para fazer meta-análise, né? É tudo apropriação de métodos que já existiam. Então, quando a gente fala que fez um modelo de efeitos aleatórios, é porque você está levando em consideração diferentes níveis de variâncias ou de variabilidades que possam ter sido embutidas ali. Isso pode ser levado em consideração ou pode ser um efeito produzido pela tua própria estimativa, entendeu? Obrigada pela palestra, acho que o tema é muito importante. Eu fiquei com uma dúvida, talvez, lá do início, em relação ao termo estado da arte, né? Para mim, ainda é muito confuso, cada autor parece que define de uma forma diferente, e você colocou como sinônimo de revisão sistemática. Eu já tinha visto que a ideia de estado da arte é alguma coisa antiga, que hoje não é mais viável, porque implicaria em olhar absolutamente tudo que foi produzido sobre aquele tema. Se você concorda com essa definição e se você teria uma referência para me indicar que ajudasse a diferenciar melhor, ou se eu posso realmente tratar como sinônimos e se tem alguma referência mais consensual em relação a isso. E sem querer abusar, mas já abusando... Aproveitando a pergunta do mestrado e doutorado, né, a revisão sistemática seria a pesquisa no mestrado, por exemplo? Ou eu poderia fazer um doutorado inteiro que fosse só a revisão sistemática? Polêmicas, né? As 2 perguntas. Vamos lá. A primeira sobre o estado da arte. Quando eu usei este termo, eu não quis dizer como sinônimo, né? Ele é um termo científico, digamos assim, relativamente antigo, você tem razão. E o que eu quis dizer quando eu usei este termo foi no sentido da evidência. Então, se a revisão sistemática é uma estratégia para buscar a melhor evidência, neste sentido, eu poderia usá-la como definidora ou como estratégia para se chegar ao estado da arte sobre um determinado assunto. Para te ajudar com a diferenciação entre os dois, eu consigo te ajudar com referências de revisão sistemática. Hoje a gente trabalha com um livro de referência que é do Egger, E-G-G-E-R, Matthias Egger. Ele é um dos primeiros livros mesmo didáticos, livro-texto que surgiu sobre revisão sistemática, e ele traz meta-análise junto. Lá ele discute, primeiro e segundo capítulo, ele discute essa coisa da evidência, da importância, condensação, sintetização. Talvez te ajude. E a segunda pergunta eu esqueci. Mestrado pode ser só revisão.
Já me fizeram essa pergunta e aí a aluna falou assim: ai, professora, mas será que não vão dizer que eu fiquei com preguiça de fazer meu experimento se eu fizer uma revisão sistemática? Boa e velha resposta, depende, né? Porque se eu estiver trabalhando com um objeto que foi intensamente estudado na literatura e eu tiver uma variabilidade muito grande entre os trabalhos, por exemplo, aquele cara que estudou 102 estudos, ele pode ficar os 4 anos do doutorado dele estudando só estes 102 estudos e ele vai contribuir muito mais para a ciência se ele tivesse pego ali uma experimentação que todo mundo já fez. Então, neste sentido, se eu conseguir produzir, por definição, o mestrado é uma aplicação de uma metodologia que já existe, e doutorado tem que trazer algo novo, né? Se você pegar lá a definição, é isso que vai dizer. A meta-análise te dá algo novo, porque é uma combinação estatística, uma análise que nunca ninguém fez. Neste sentido, até acho que é plausível, mas eu acho que a nossa ciência ainda não está preparada para um aluno defender uma tese só com uma revisão sistemática com meta-análise. Vamos agradecer à professora Camila por esta magnífica palestra. Muito obrigado.